Então, a agroecologia é uma forma de construir a nossa vida, reconstruir as nossas relações, se recolocar dentro do contexto da ecologia, então colocar o ser humano, as pessoas dentro desse contexto, então não, isolados do que é o meio ambiente, os bens comuns da natureza, o que é o planeta Terra, o que é a nossa vida e a nossa existência aqui nesse planeta. Então, a gente repensar todas as nossas relações humanas, culturais, filosóficas, econômicas e pensar como a gente pode construir um mundo diferente ao mesmo tempo em que a gente enfrenta esse projeto hegemônico. Futuros imaginários. Futuros imaginários. Futuros imaginários. Um laboratório de ideias radicais. Num planeta em que mais de 800 milhões de pessoas passam fome enquanto sobram terras, tecnologias e alimentos, uma pergunta se impõe. Esse cenário é mesmo uma fatalidade ou ele é um projeto? No Brasil, o maior produtor de alimentos do mundo, a insegurança alimentar ainda é uma realidade insistente. O que isso tem a ver com a distribuição de terras e com o modelo de produção de alimentos? Por que é mais fácil imaginar o fim do mundo do que uma distribuição de terras mais igualitária e a garantia de uma alimentação saudável e digna para todas as pessoas? Nesse episódio de Futuros Imaginários, a gente recebe Séries Luiza Ditti, agricultora e assentada do norte do estado do Paraná. Ela é formada em agronomia pela UFPR e mestre em agroecologia pela Universidade Agrária de Havana. Ela atua no Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, desde 2007 e hoje ela é membro da direção nacional e contribui na tarefa da coordenação do Escritório Nacional de Brasília. Séries, querida, um prazer te receber aqui. Muito obrigado por aceitar o convite. Seja muito bem-vinda. Tudo bem? Tudo certo? Como é que você está? Tudo certo. Obrigada. Eu que agradeço em nome do movimento. Séries, para a gente começar, antes da gente falar de futuro, eu queria te perguntar sobre o presente. Como é que está o MST hoje? As conquistas, os assentamentos? Como é que está o MST nesse momento? O MST, ele está aí chegando quase aos 42 anos de história, então a gente está organizando um ciclo de maturação dessa luta histórica aí de 4 décadas. Hoje são mais de 450 mil famílias assentadas no Brasil, em todas as regiões do Brasil. O MST está organizado em 24 estados brasileiros, porém, são ainda quase 100 mil famílias acampadas em torno dos acampamentos do MST. Então, a gente entende que, ao mesmo tempo em que a gente deu passos importantes para consolidar esses assentamentos ao longo dos 41 anos, a gente também segue com o desafio de levar à frente a bandeira da reforma agrária para aquelas famílias que ainda não conquistaram terra. Então, é um momento dialético do nosso movimento. A gente segue organizando, segue ocupando terra, segue produzindo. Então, ao mesmo tempo que a gente está conseguindo maturar processos do desenvolvimento dos assentamentos, no que diz respeito à produção de alimentos, à questão cultural e educacional, a gente segue com sempre isso que é o motor do nosso movimento, que é também a luta pela terra e essa luta por reforma agrária para as famílias acampadas. E a produção, Séries? O MST produz hoje que tipo de alimentos e com qual finalidade? A gente foi se descobrindo também ao longo dos anos. O fundamental para as famílias assentadas é sempre esse foco na produção de alimentos para autossustentação. E a partir da realidade de cada região, de cada bioma, de cada estado, a cultura alimentar, a gente vai especificando e deixando mais definida quais são as linhas de produção que a gente vai delimitar para focar na questão da geração de renda. Então, hoje, no Brasil, há muitas linhas de produção já muito bem definidas. Algumas acabam aparecendo em mais de uma região, em mais de um estado, que é comum, né? Então, assim, linhas de produção como, por exemplo, o leite, elas são quase unanimidade em todos os estados brasileiros. A produção da mandioca, a produção dos grãos, a produção dos hortifruti. Então, em todas as regiões, em todos os estados brasileiros, a gente encontra essa produção pujante em torno dessas linhas de produção. Mas a agroindustrialização, que é um passo também muito importante para a gente conseguir melhorar tanto a questão da organização quanto da renda das famílias assentadas, ela também tem dado passos importantes. Então, há muitas linhas já definidas e que cada estado, a partir da sua realidade, do seu momento e da sua aptidão para a produção e para a agroindustrialização, vai definindo. Hoje a gente poderia falar aí seguramente pelo menos aí umas
30, 40 linhas muito bem definidas já de agroindustrialização em todo o Brasil. E como é que está a distribuição do MST no território nacional? Ele está presente em todos os estados? Quase todos os estados do Brasil, em todos os estados do Sul, Sudeste, Nordeste, Centro-Oeste, e na região amazônica que a gente tem uma presença do MST em menos estados. Então a gente tem ali no Pará, no Maranhão, Tocantins, Rondônia, Roraima, e aí os demais estados ali da região amazônica a gente não tem presença, mas fora isso, em todos os estados, os demais estados do Nordeste, estados do Centro-Oeste, Sudeste, Sul, está presente o MST, e aqui no DF também. Séries, o MST, nos seus assentamentos, ele não faz uma mera distribuição de terra. Tem toda uma organização social, uma vida comunitária. Queria te perguntar primeiro como é que isso funciona e se esse modelo de organização já é um embrião de um futuro que o MST acredita estar construindo, né? Se já tem ali um protótipo de uma organização social no campo. Eu acho que a gente está num momento, inclusive, muito especial para falar sobre isso, o que leva, né, e o que você encontra quando chega no MST, porque daqui a alguns dias a gente vai comemorar os 40 anos da ocupação da Fazenda Anone, no Rio Grande do Sul, que foi uma das primeiras ocupações do MST e é um marco simbólico na luta pela terra. E quando a gente se remete ao que foi esse processo de trazer as primeiras famílias para essa novidade que era, né, a organização para a ocupação da terra no Brasil e para trazer de volta esse tema da reforma agrária pós-ditadura militar, fico imaginando que essas famílias buscavam, né? E no fundo elas estavam indo lá por uma necessidade muito concreta, que era poder sobreviver na terra com a sua família. Mas o que se encontrou já a partir dos primeiros acampamentos sem terra foi exatamente um horizonte muito maior. E aí que começa a história do MST, e por isso que a gente vai se estruturando, se estabelecendo ao longo desses 40 anos como um processo, né, e que segue se reciclando. Como eu disse, a gente ainda tem muitas famílias acampadas. Então, a família, ao chegar num acampamento, numa ocupação de terra, ou num acampamento que vai vir a ser uma ocupação de terra, ela vai se deparar com uma outra realidade organizativa. Então, da porteira para dentro do acampamento, a gente já vai perceber que outras relações vão se estabelecer e aquela luta imediata pela terra, né, uma luta material por uma necessidade de sobrevivência, ela vai necessariamente se transformar em outras lutas, porque a gente vai entender que a nossa necessidade não era só a terra, era também ter segurança nesse local onde a gente está vivendo e levando as nossas famílias, os nossos filhos, companheiros, companheiras. Ela é um lugar diferente onde a gente vai encontrar outros latifúndios para serem ocupados, o latifúndio da educação, porque muitos sem terra, muitos brasileiros, infelizmente, até hoje demandam isso, né? A escolarização básica, a alfabetização, o direito da continuidade ao estudo. A gente vai encontrar ali novas formas de vivência social, então essa questão cultural é muito forte, essa questão de não estar mais só, de não mais se reconhecer como um sujeito individualizado no mundo, mas se você começar a se perceber como parte de uma classe, parte de uma coletividade. Então, esse encontro, do que de fato você encontra dentro de um acampamento, no dia que você chega lá, ele muda a vida de todos sem terra. Assim. Então, acho que essa é a grande questão, né? A luta pelo MST se dá a partir da necessidade da terra, mas ela vai se transformar na medida que você encontra uma realidade coletivizada buscando essa terra. Séries, então isso seria uma reforma agrária popular, correto? Qual é a diferença dessa reforma agrária popular para uma reforma agrária tradicional? Hoje a gente conceitua a reforma agrária como uma reforma agrária popular porque justamente ao longo dessas 4 décadas a gente foi entendendo que haviam mudanças estruturais no campo em relação à lógica de organização da economia, da vida, da cultura e que impactava diretamente a existir a necessidade da reforma agrária para o desenvolvimento do capitalismo. Ela, em algum momento do desenvolvimento do capitalismo, ela foi parte necessária. Muitos países fizeram a reforma agrária, inclusive, como parte do desenvolvimento da agricultura para poder desenvolver a indústria, para poder desenvolver, desde a lógica capitalista, as suas sociedades. Aqui no Brasil isso nunca aconteceu. E no momento que a gente está vivendo do desenvolvimento das forças produtivas, essa necessidade ela tampouco está posta. Então, a superação dessa necessidade de uma reforma agrária clássica para poder desenvolver a indústria no Brasil, ela nos fez pensar sobre qual tipo de reforma agrária seria necessária para poder enfrentar essa contradição que, com ou não reforma agrária clássica, essa divisão clássica de terras, ela seguiria sendo necessária, porque
a concentração de terra no Brasil continua existindo, a fome no Brasil continua existindo, as desigualdades. Então, a reforma agrária popular ela vai vir desse conceito de juntar essas contradições do capitalismo e do capitalismo da agricultura, do agronegócio, e dizer, essas contradições que vocês não vão dar conta de resolver, como não resolveram até agora, como não resolveram com a Revolução Verde, como não vão resolver agora com essa nova revolução tecnológica, é o que a gente vai tratar dentro da reforma agrária popular. E aí ela se apresenta como essa alternativa de voltar a falar sobre essas questões. É mais do que dividir a terra, é mais do que dar a terra para as pessoas, é trazer dignidade para as pessoas, é ter comida boa para todo mundo, é cuidar do meio ambiente, é cuidar das pessoas. Então, é aí que a reforma agrária popular vai se apresentar. Como que essa lógica, essas contradições que você mencionou, Ceres, elas estruturam a nossa experiência no Brasil na distribuição de terras e na produção de alimentos? Como é que isso estrutura a nossa relação com a comida, com a alimentação? A gente sempre fala que falar da história do Brasil, falar da realidade brasileira sem pensar a questão agrária é impossível. Então, não é porque a gente vem do MST, é o MST falando, que a gente traz isso para a centralidade. A centralidade da luta de classes no Brasil, ela passa pela questão agrária. Então, desde o processo de formação que se deu na nossa colonização, da estruturação agrária no Brasil, ele vai dar origem ao que até hoje é o latifúndio, ao que hoje é esse poder do agronegócio, porque sempre esteve muito vinculado diretamente ao sistema da terra, à questão de poder, a geração de riqueza no nosso país, seja para os fins de exploração do que já existia aqui, seja para os fins de exploração da riqueza que se passou a produzir aqui a partir do processo de colonização. Então, essa estruturação das classes dominantes no Brasil e a lógica da estrutura e da concentração agrária no nosso país, ela se mantém até hoje, é o que traz em si essa contradição de que, ao viver sob uma lógica de agroexportação, né? E não só, e ao falar em agroexportação, a gente não está falando só da questão vegetal, né? Ou da questão pecuária, a gente está falando do que tem também embaixo da terra, que são os minérios, do que tem junto disso que é exportado, que é a água, que é a energia, que é a força de trabalho. Então, essa lógica agroexportadora que começa, né, com o processo das plantations, depois vem migrando até o que a gente tem hoje na atualidade, que são essa lógica das commodities, é o que baseia a economia na agricultura brasileira. E essa lógica não é uma lógica de produção de alimentos. Essa lógica não é uma lógica de justiça social. É uma lógica de concentração de terra, de renda, de produção de mercadoria, porque as commodities são mercadorias, não são comida, não são alimentos, e tampouco estão olhando para o mercado interno, elas estão olhando sempre para fora. E é isso que vai gerar, entre outras contradições, a fome no Brasil, esse descompasso, né, entre aqueles que têm muito e aqueles que não têm nada, e também o próprio êxodo rural. Quando a gente fala, a gente tem quase 1% de sem terra na população brasileira, mas quando a gente vai olhar para a população do campo, ela é cada vez menor, porque a gente vive um processo de êxodo rural ao longo das últimas 5, 6 décadas, estruturante, que vem assim, né, desestimulando a vida no campo em função dessa falta de projeto para o campo brasileiro, em detrimento de cada vez mais esse avanço de uma lógica agroexportadora. Ceres, recentemente o Brasil saiu do mapa da fome severa, mas a insegurança alimentar ainda é uma realidade insistente. Queria te perguntar, é muito mais complexo do que simplesmente sair do mapa da fome, né? Você pode falar um pouco sobre isso? É muito mais complexo. É simples quando, por exemplo, o presidente Lula, desde o primeiro mandato, traduziu isso ao se referir à segurança alimentar como eu quero ver todo brasileiro comer 3 vezes por dia. Ele sintetizou o que é a segurança alimentar. Ninguém está passando fome, você está comendo, você vai ter condições para isso. Agora, isso não é o suficiente. Tanto não é o suficiente que ele fez, né, ao longo, né, do governo, inicialmente deu conta, né, de fazer, de tirar o Brasil do mapa da fome, que foi um feito histórico. Mas, anos depois, a gente regressa ao mapa da fome, porque a questão da segurança alimentar ela é muito frágil, né? Então, a gente viveu um processo de instabilidade das políticas sociais que estavam muito focadas no tema da segurança alimentar em si, que era isso, então, de você ter acesso ao alimento a partir, né, de benefícios sociais em especial, mas, infelizmente, não tratamos
a fundo a raiz da questão que poderia nos levar a superar finalmente o problema real da fome no Brasil, que vai para além de você comer 3 vezes por dia ou você ter o acesso à alimentação comprando. A gente vai conviver com essa insegurança até o dia que a gente conseguir enfrentar o tema da fome e da insegurança alimentar no Brasil pela raiz. E a gente só vai superar isso quando a gente, de fato, fizer a reforma agrária no Brasil, reestruturar a nossa lógica de produção de alimentos com políticas públicas. A gente recentemente teve, inclusive, a transformação do Programa Nacional da Agricultura Familiar, que é um crédito, o PRONAF, que ajuda a fomentar a produção de alimentos. Ele se transformou em um programa de Estado, isso é fundamental, é um passo importantíssimo para a gente poder avançar na estruturação de políticas para a produção de alimentos, mas só isso não é o suficiente. A gente precisa de mudanças estruturantes no nosso país, e entre elas a reforma agrária, sem dúvida nenhuma, ela é fundamental, tanto para essa questão de inverter a lógica produtiva, quanto por essa questão de inverter essa lógica também de relação com os bens naturais. A gente tem um modelo hegemônico no Brasil que olha para a terra e para os bens naturais como mercadoria. Tudo vira mercadoria, tudo vira meio de produção. Quando a gente olha para a terra como um bem natural, um bem comum e finito, que precisa ser zelado, cuidado, recuperado, a gente também estabelece uma outra relação com o meio ambiente. Então, essa aqui é uma questão importante, né? Outras relações derivam dessa relação imediata, que é a prioridade na produção de alimentos. Séries, eu queria te perguntar uma coisa, já tirando uma dúvida. Quem produz os alimentos que a gente consome para nossa alimentação no Brasil? Porque muito se fala que 70% da alimentação vem da agricultura familiar, o que é uma ótima notícia. Mas, ao mesmo tempo, também se diz muito que o consumo de ultraprocessados e alimentos industrializados é muito alto, principalmente entre a população mais vulnerável, com renda mais baixa. Essa é uma média, a gente fala 70%, né, um pouco, para algumas coisas, alguns produtos mais, outros menos, mas essa é uma média que está estabelecida por vários formas de contagem já em todo o mundo. Então, assim, é comprovado a nível mundial, não só aqui no Brasil, que ao redor aí de pelo menos 70% dos alimentos produzidos no mundo, eles provêm de comunidades camponesas, né? A questão é que a indústria alimentícia, ela também está dominada pelo mercado. Então, ao mesmo tempo em que a gente produz, boa parte, por exemplo, eu te dava o exemplo do leite, que tem uma produção hegemônica dentro da maioria dos nossos assentamentos de reforma agrária. Porém, boa parte desse leite não é processado pelas nossas agroindústrias ainda. Então, onde vai parar isso? Vai parar na mão de uma agroindústria, provavelmente do agronegócio, que vai dominar e vai embalar aquele leite, e ele vai ser levado para a gôndola do mercado como um leite do agro. E aí a gente começa a descaracterizar esse caminho que o alimento faz, exatamente porque a lógica industrial e a lógica de comercialização de alimentos, ela tende a isso, centralizar em grandes redes, em grandes mercados, e depois descentralizar esse consumo. Então, esse acesso à comida, ele vai ficando também limitado e cada vez mais caro, porque tem mais atravessadores. Então, uma pessoa com menor poder aquisitivo, ela vai provavelmente ter acesso a um alimento de menor qualidade, sabe? Então, há uma inversão toda ocasionada por essa lógica de produção, de controle das cadeias produtivas, de controle das agroindústrias e de acesso aos mercados, que acaba deixando, né, longe do que seria o ideal o acesso, né, do trabalhador, da trabalhadora a uma alimentação de qualidade. Então, há uma produção efetiva, né, na sua maioria, oriunda da agricultura camponesa, porém ela não está controlada. Entendi. E essa questão dos ultraprocessados? Ultraprocessado a gente não deveria nem chamar de comida, né? Assim, sim, já nem é comida, na verdade, né? Mas é o que sobra para o trabalhador poder acessar por conta de ser uma coisa comestível mais barata. Mas não é comida, né? A comida, ela acaba sendo dominada, a lógica, né, do controle da comida, do acesso à comida, ela acaba sendo dominada pelas grandes corporações, pelos grandes mercados. E o ultraprocessado, ele é essa alternativa para
é o consumo de massas, né? O consumo de massa, das massas, né? De pessoas em relação às pessoas. Ele acaba sendo essa alternativa de acesso que, por um lado, quando a gente olha para esse debate da segurança alimentar, talvez resolva. Então, a gente pode dizer, está todo mundo comendo, mas você está comendo o quê? Né? Eu estou comendo, né, salsicha, miojo, e isso está te alimentando? Não estou morrendo de fome, mas do ponto de vista nutricional e da tua dignidade, da tua soberania, não faz sentido, né? Essa conta não fecha, essa é a questão. Entendi. Também tem a questão dos agrotóxicos, né, Séries? Que também é trágica. É uma inversão. Essa é uma das grandes contradições que a gente vive dentro desse modelo de agricultura. É um modelo de agricultura que não olha para a natureza, não olha para as pessoas, ele olha para o mercado e para os interesses de fora, especialmente. Então, aqui o Brasil ele se transformou num celeiro do mundo e atua como tal. A gente aqui autoriza o uso de agrotóxicos em comida, autoriza o uso de agrotóxicos que não são autorizados em outras partes do mundo. E essa é uma grande contradição, né? Muitos países da Europa, muitos países desenvolvidos que já não autorizam boa parte dos agrotóxicos que a gente utiliza aqui no Brasil, mas a gente se coloca nesse lugar de poder produzir e de envenenar a nossa terra, a nossa água, o nosso povo e a nossa produção com esses agrotóxicos. Mas mais do que isso, mais do que produzir essas mercadorias que via de regra, vão ser exportadas com altos teores de agrotóxicos, o que a gente está intoxicando também são as pessoas e é a própria alimentação que a gente está produzindo aqui. Né? Então, são grandes contradições de uma lógica desumanizadora que é parte dessa lógica hegemônica da agricultura que não está olhando para as pessoas, que está olhando para as mercadorias. Séries, existe um discurso de que qualquer modelo de produção alternativa seria inviável, seria utópico, não seria produtivo o suficiente. Mas se a gente for olhar na prática, o agronegócio tem por ano incentivos fiscais bilionários. Se não me engano, foram 500 bilhões do Plano Safra esse ano do governo. Então precisa de todo um pacote tecnológico, defensivos agrícolas, toda uma estrutura de produção para sustentar esse modelo de monocultura agroexportadora. Com tantas evidências de que ele não é viável, como é que ele consegue impor esse modelo como algo inevitável? Como é que funciona o poder ideológico do agronegócio, diante de tantas evidências de que ele é totalmente insustentável economicamente e ambientalmente, né? Acho que tem um aspecto disso que é a questão material, que é o que a gente comentava antes. A origem desse agronegócio, ela se baseia nessa estruturação agrária que a gente tem no Brasil há mais de 500 anos, que é de uma concentração ligada a um poder. Então, o poder no Brasil, ele tem um sinônimo, é terra. Quem controla a terra, controla poder, controla a riqueza. E essa fração da burguesia, da classe dominante que está controlando a maior parte das terras no Brasil, ela está em todos os lugares. Ela está no poder do Estado, ela está dentro do parlamento, ela está nos poderes locais. Então, ela está disputando, de fato, o poder dentro da sociedade brasileira. E essa é uma questão muito concreta, material, econômica. E aliado a isso tem uma questão também que é ideológica, né? Há um exercício de muito tempo também de construir esse ideário do agro que é pop, que é bom, que é tudo, que é isso, que é aquilo, que é você, que sou eu, que é o que a gente come, que é o que a gente faz, que é o que a gente produz. Então, essa ideia do agro como uma hegemonia, como uma necessidade, como um absolutismo também, ela é muito forte no Brasil. Ela foi construída na nossa cabeça, né, a partir do intervalo da novela das 8 e desde onde a gente vai, de onde a gente circula, da indústria cultural também, com muita força em torno disso, que acaba nos dando essa ideia de que o agro é isso mesmo, e é tudo, não dá para viver sem ele. Então, há uma estruturação nesse sentido. E é esse controle que eles exercem sobre os poderes econômicos, políticos, culturais e onde está o agro, como ele está em tudo, nessa dominação, nessa busca, ele também exerce por ser altamente dependente do Estado. Então, essa ideia de é sustentável, não é sustentável em nenhuma dimensão. É uma lógica de produção extremamente dependente, depende muito do poder estatal, dos bancos, dos créditos, né? O Plano Safra, todo ano é um recorde, porque todo ano aumentam os subsídios para
a lógica do agronegócio. As próprias terras, a gente vai na origem disso, como a gente está dizendo, né? Essas terras, originalmente, elas são dos nossos povos originários, indígenas, elas foram dominadas pela coroa portuguesa, depois foram sendo griladas. Então, se a gente vai na origem da imensa maioria das terras no Brasil hoje, a gente vai deduzir que elas não são de quem está em cima delas. Então, na verdade, os verdadeiros invasores dessas terras e que seguem invadindo comunidades indígenas, quilombolas, desrespeitando, né, os limites, as fronteiras e grilando essas terras e invadindo esses territórios. Então, eles sequer são donos dessas terras. Então, assim, é um modelo de agricultura altamente dependente, que primeiro nunca pagou por essas terras, se adonou delas, e depende de um Estado, e depende de subsídios, e depende de uma lógica que mantenha essa forma de acumulação aí precária de pé. O MST propõe, então, em contraposição a esse modelo hegemônico, um outro modelo, né, Séries, que é o modelo agroecológico. Queria que você falasse um pouco sobre isso, o que é essa proposta agroecológica. E, indo além disso, dá para pensar em uma transição agroecológica para o Brasil, um futuro agroecológico que alimente toda a população brasileira a partir desse modelo sistêmico hegemônico da agroecologia? Sim, com certeza. Já de arrancada digo que eu tenho essa convicção, porque acho que, inclusive, quando a gente está falando em utopias e sonhar, isso também faz parte do processo de construção. Mas muito mais do que uma utopia, a gente tem entendido a agroecologia como um caminho para construir o nosso futuro imaginário, mas um futuro possível também. Então, quando a gente fala agroecologia, ela é um projeto de vida, um projeto de sociedade, ela é uma concepção de mundo, e ela está num horizonte finalístico, né, utópico, ela está, mas ela também é um caminho para a gente chegar até ele. Então, a agroecologia é uma forma de construir a nossa vida, reconstruir as nossas relações, se recolocar dentro do contexto da ecologia, então colocar o ser humano, as pessoas dentro desse contexto, então não, né, isolados do que é o meio ambiente, os bens comuns da natureza, o que é o planeta Terra, o que é a nossa vida e a nossa existência aqui nesse planeta. Então, a gente repensar todas as nossas relações humanas, culturais, filosóficas, econômicas, e pensar como a gente pode construir um mundo diferente, ao mesmo tempo em que a gente enfrenta esse projeto hegemônico. A gente está construindo um caminho para que a gente possa avançar num processo de ruptura a esse modelo hegemônico. Então, ela confronta diretamente esse modelo que é o agronegócio, mas na perspectiva de construir essa ruptura. Então, a gente se entende, não é de um dia para a noite, não é assim, a gente vai construindo esse processo de enfrentamento na prática, mais do que a teoria agroecológica, ela se consolida muito nesse rumo da prática. As comunidades, em geral, as comunidades tradicionais, comunidades camponesas, de reforma agrária, elas têm muita experiência já acumulada em torno disso. Então, hoje, visitar uma comunidade de reforma agrária, por exemplo, é poder perceber o que é o projeto da agroecologia. São relações diferenciadas com a natureza, com um foco muito grande nesse restabelecer, reconstituir o que foi destruído pelo agronegócio, pela lógica, né, de destruição dos biomas, respeitar os diferentes biomas que a gente tem no Brasil e no mundo, incentivar a produção de árvores e essa regeneração dos biomas em cada território, vincular isso à produção de alimentos, vincular isso, por sua vez, ao desenvolvimento de novos conhecimentos. Então, esse tema da tecnologia, da educação, ele é muito importante porque ele ajuda a gente também a dar base científica ao que a gente está construindo, né, no campo da prática, né, e das ideias. Trazer também junto disso o tema das pessoas, então a centralidade das pessoas dentro disso, a gente pensar técnicas, tecnologias, processos que melhorem a vida das pessoas, tanto em relação às relações de trabalho, mas também em relação às relações humanas. Então a gente está construindo, a partir da agroecologia, um conceito de uma vida melhor para todo mundo. Então, para isso, a gente precisa trabalhar melhor, ter relações mais humanizadas, ter relações com a natureza mais coerentes. Então, é nesse sentido que a agroecologia vai se estabelecer. E ela também não vai se restringir a quem está no campo. Então, é um projeto que impacta diretamente as relações com o restante da sociedade, com o mundo. Quando a gente fala, a gente está cuidando da natureza.
Não é só para quem está lá, é para o mundo inteiro. As mudanças climáticas estão aí e a gente precisa mudar esse mundo, plantar árvore nesse mundo, transformar as relações para todo mundo. A gente precisa produzir comida para que todos possam se alimentar. Durante a pandemia, a gente teve muito evidente isso. Quem está na cidade, que é a maioria da população brasileira hoje, é quem foi mais diretamente impactado pela falta de alimento. E aí a qualidade de vida piora. Então, como que a gente consegue produzir e massificar a produção agroecológica? Acho que essa é uma questão importante, que inclusive tem a ver com a questão anterior que você trazia. É isso, como que a gente pensa a agroecologia não só no âmbito das experiências, de falar que experiência bonita, mas não chega lá, né? A gente pode ter uma experiência bonita nos assentamentos, nos acampamentos, no interior, e de repente ela não está conseguindo chegar aqui na cidade. Então, como que a gente consegue massificar essa produção e esse acesso a partir da massificação das experiências, mas também a partir do fortalecimento dos processos de cooperação e da inversão dessa lógica também de mercado de comercialização. Como a gente falava antes, talvez hoje a gente vive uma lógica de mercado altamente centralizador, né, das grandes redes e tudo mais. Quando a gente pensa uma outra lógica de mercado, estimulada a partir de pequenas redes, circuitos, comercialização, cooperação, interação com os consumidores, diminuição dos intermediários, transformando as relações entre as pessoas também que estão produzindo e que estão consumindo, a gente consegue diminuir o espaço desses circuitos de comercialização. Então, você consegue, ao mesmo tempo, trazer um alimento de verdade, uma comida de verdade para a mesa das pessoas, num circuito mais curto, com uma qualidade maior, num preço melhor. Então, tudo isso faz a gente restabelecer uma lógica de dizer, sim, é possível todo mundo comer bem. Porque se todos os lugares estiverem produzindo comida próxima, e esses circuitos forem circuitos curtos que permitam as pessoas se alimentarem, todo mundo vai comer melhor e sim, a agroecologia vai alimentar todo mundo. E, Ceres, para pensar esse futuro, o que a gente pode trazer de resgate dos povos originários, dos quilombolas, dos camponeses? O que a gente pode trazer de saber ancestral para pensar esse futuro? Na agroecologia, eu gosto de pensar na agroecologia como uma agricultura do futuro, uma agricultura com futuro também, porque ela é uma agricultura que olha para frente com um saber ancestral, então ela vem resgatar aquilo que a gente historicamente, enquanto povos originários, camponeses, indígenas, quilombolas, fomos desenvolvendo como ciência, como tecnologia, que nos permitiram, né, desenvolver a humanidade. Então ela traz esse resgate do conhecimento ancestral conjugado com os desafios que estão postos hoje, olhando para a nossa necessidade de continuar existindo e vivendo. Então a gente está diante de uma crise ambiental, climática, alimentar sem precedentes, e a gente entende que a gente precisa virar a chave dessa construção para poder seguir existindo, inclusive enquanto espécie humana. Então, esse desafio que está posto hoje para o desenvolvimento da agroecologia passa por isso. Entender o que a gente já acumulou na construção, no desenvolvimento da ciência, da tecnologia, da produção de alimentos e do cuidado com a natureza, como que a gente consegue potencializar isso nos dias atuais, olhando que mais do que produzir, a gente também precisa reconstruir muita coisa. Tem muita coisa que foi destruída, a natureza foi destruída, as pessoas foram destruídas, a humanidade está em um processo de destruição e a gente precisa resgatar tudo isso. Então, olhar para trás para poder aprender, inclusive com aquilo que a gente não fez e poderia ter feito, mas aprender com os nossos acúmulos e as nossas experiências históricas é um passo para a gente poder ir para frente com uma agricultura diferenciada. Sim. No imaginário coletivo, Ceres, a tecnologia é pensada como algo mais ligado ao grande agronegócio, ao latifúndio, enquanto que no senso comum a agricultura familiar estaria mais no campo das técnicas rudimentares, digamos assim. Como é que a gente pode pensar a tecnologia, como é que ela pode ajudar o produtor, o pequeno agricultor brasileiro, os assentados da reforma agrária? Como que a tecnologia pode ajudar a produzir alimentos saudáveis no Brasil? Esse é um paradigma que a gente precisa romper, porque é essa ideia, essa batalha das ideias, né, esse ideológico do agro que tenta dizer isso, né? O agro é tudo, ele é a tecnologia, ele é a sabedoria, ele é o conhecimento, e ao passo que a agricultura familiar, ela é o passado, ela é aquela figura do jacatatu, do cara atrasado, do cara, né,
isso está muito, muito equivocado. Essa é uma forma de confundir as pessoas, delas acharem que de fato é isso, mas na verdade é uma grande inverdade. A gente precisa romper com essa ideia de que a agricultura, a agricultura familiar, a agricultura camponesa, ela é um retrocesso ao passado, ou que ela está desvinculada dos processos de avanço tecnológico e de conhecimento. A gente tem avançado também muito nesse debate dentro do movimento, já faz muitos anos, e bebido de muitas experiências. Obviamente o MST não é uma ilha na sociedade, e muito daquilo que a gente constrói e reproduz ou vai assimilando dentro da nossa construção vem de outras experiências históricas, né? E entre elas a gente olha com muita intensidade para o processo chinês, porque a China até hoje é um país altamente forjado por uma população altamente camponesa. Então, boa parte da população chinesa é camponesa, boa parte das propriedades na China são minifundos, pequenas propriedades, e toda a tecnologia que se desenvolveu lá para enfrentar o tema da fome, das desigualdades, do desenvolvimento da agricultura e da produção de alimentos para uma população extremamente grande, a maior população, a maior nação, né, em nível populacional no mundo hoje, foi olhando para como assimilar esse tema da tecnologia e a produção de alimentos. Assim. Então, entre outras experiências, essa é uma experiência que nos inspira muito no tema das tecnologias, da mecanização agrícola, da questão dos bioinsumos. São experiências que a gente tem buscado assimilar e, obviamente, e literalmente também, traduzir para a nossa realidade. Então, como aquela experiência a partir da realidade chinesa, ela pode ser aplicada e ajudar a gente a desenvolver tecnologias que nos ajudem a desenvolver aqui no Brasil, dentro das nossas realidades, das nossas condições, conhecimento para poder avançar na produção de comida. E seria importante fomentar uma indústria brasileira para a produção dessas máquinas, né, Séries? Sim, muito importante. É mais do que a gente não... a gente sempre teve muita clareza desse debate. A gente não está buscando importar máquinas ou ideias, ou mesmo tecnologias. A gente está fazendo uma parceria para a gente poder, a partir da nossa realidade, inclusive do nosso desenvolvimento industrial, que é extremamente necessário para o desenvolvimento do país, o processo de reindustrialização, como que a gente consegue assimilar esse conhecimento e transformar ele na nossa realidade, não só no campo, como na indústria também aqui no Brasil. E você está falando isso porque existe uma parceria do MST com o governo chinês, né? Você pode falar mais um pouco sobre isso? Sim, várias iniciativas, já faz muitos anos que a gente tem dialogado com universidades agrícolas, com a Universidade Agrícola da China, com outros centros de pesquisa, com vários pesquisadores e buscando alternativas para desenvolver a nossa mecanização, a nossa agricultura, a nossa potencializar a nossa capacidade de produzir alimentos sem uso de insumos químicos, sem agrotóxicos. Então, a experiência tem sido muito boa e a gente tem conseguido avançar em parcerias concretas. Então, a gente hoje aqui no Brasil já tem experimentado várias máquinas, várias tecnologias de inteligência artificial, de mecanização, de bioinsumos, para a gente poder entender o que é adequado à nossa realidade, como que a gente potencializa isso e, inclusive, no futuro próximo, poder passar a produzir tanto esses bioinsumos quanto essas máquinas aqui no Brasil, para a gente poder ter mais autonomia e massificar também o processo da mecanização. Acho que esse é um passo importante para a gente massificar a agroecologia, porque daí se vincula tanto a esse tema da penosidade do trabalho, então a gente ter um agricultor familiar trabalhando com máquinas adequadas para poder melhorar a sua qualidade de vida, quanto aumentar a nossa capacidade produtiva de fato. Então, com a mecanização, a gente permite dar um salto de qualidade na capacidade produtiva quantitativa dos alimentos. Séries, o MST tem 100 mil famílias aguardando reforma agrária. Caso a gente consiga assentar todas essas famílias, a estrutura fundiária do Brasil ainda vai ser extremamente concentrada. Então, minha pergunta é, qual é o horizonte estratégico do MST? Além de assentar essas famílias, existe um horizonte de transformação profunda da sociedade brasileira, da estrutura fundiária brasileira? Existe um horizonte de transformação estrutural, um horizonte socialista no MST? Efetivar isso que a gente concebe como reforma agrária popular, de fato, demanda assim, mudanças estruturais
de médio e longo prazo, assim. Mas a gente também concebe a reforma agrária popular como um processo de acúmulo de forças para a gente poder transformar essa sociedade. O que nos levou a essa reflexão foi exatamente esse esgotamento de uma reforma agrária clássica, que é inclusive a reforma agrária clássica pela qual o MST nasce lutando. Então, lá nos anos 80, quando o MST surge com as primeiras ocupações de terra e com os nossos objetivos estratégicos, a gente fala, e até hoje, em luta pela terra, pela reforma agrária e pela transformação da sociedade. Essa reforma agrária a qual a gente se referia lá nos anos 80, nos anos 90, até meados dos anos 90, era uma reforma agrária de caráter clássico, burguesa. A reforma agrária que o INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, nasceu para fazer e faz até hoje, que é uma reforma agrária de divisão de terras, de parcelas, o tal do chamado quadrado burro, né? Uma divisão aritmética de um pedaço de terra que tem seu mérito, porque, de fato, ela ajuda no processo de desconcentração, de popularização da terra, do direito do acesso à terra. Ela tem aspectos importantes. Sem dúvida nenhuma, o que foi feito até hoje e a conquista das famílias, ela é extraordinária, porque podia ser pior. A gente podia estar vivendo um processo de concentração fundiária, de êxodo rural, muito mais agravado, muito mais intenso, se essa reforma agrária clássica não tivesse acontecido. A questão é que, olhando para esse passado e para aquilo que a gente conseguiu nesse processo histórico aí de resistência construir, e olhando para esse futuro e essa necessidade de seguir avançando na reforma agrária pela necessidade das famílias, mas também pela necessidade da sociedade de a gente transformar a realidade do campo brasileiro, hoje a gente não tem uma perspectiva de mudança dessa lógica. Então, o INCRA hoje é uma instituição que não repensou uma lógica de reforma agrária, portanto, se a gente criar um assentamento hoje ou amanhã, ele vai seguir essa mesma lógica do modelo de divisão de terras e de democratização básica da terra, porém sem conseguir olhar para uma perspectiva diferenciada. E esse é um debate que a gente, inclusive, tem provocado o governo, mas também olhando muito para dentro, de que é necessário ser feito. A gente precisa começar a pensar outros modelos de assentamentos, de famílias, de reforma agrária que possam, na prática, exercitar novas relações humanas. E é por isso que, na centralidade desse debate da agroecologia, passa o debate da cooperação. É impossível a gente pensar uma lógica de reforma agrária, de divisão de terras individualizada. A pessoa individualizada no seu lote de reforma agrária, ela vai olhar para o vizinho e vai enxergar nele, no máximo, ali alguém para competir, se ela não tiver num ato de cooperação com aqueles parceiros, com aqueles membros da comunidade. E isso é normal, porque boa parte dos assentamentos estão em municípios de interior, o mercado é limitado. Então, olhe, por exemplo, para a minha realidade de onde eu venho, que sou assentada no norte do Paraná. É um município de pouco mais de 13 mil famílias, é um assentamento de 40 famílias, temos do lado um acampamento de 350 famílias. Então, se todo mundo, e fora os pequenos agricultores, então se todo mundo resolver plantar alface e levar uma alface para vender na cidade naquele dia, a gente vai ter uma super produção de alface que o mercado não vai dar conta de absorver, e tampouco eu vender uma alface ou menos que isso não vai resolver a questão da minha renda. O que é a saída para isso? É a cooperação. A gente precisa reestruturar a lógica. Então, tudo bem, é alface que a gente vai produzir, temos potencial, mas o mercado mais próximo está a 100 quilômetros. Então, como que a gente vai levar? Se cada um levar a sua alface, essa alface vai chegar lá custando R$20. Mas se a gente organizar um processo de cooperação, 10 agricultores vão produzir alface, a gente vai levar 100 caixas de alface, essa alface vai chegar lá custando mais barato, a população vai poder comprar, a gente vai vender e vai gerar um ciclo virtuoso de produção a partir da cooperação. Então, essa é uma lógica que precisa ser repensada, e os assentamentos precisam ser repensados nessa lógica também. A estrutura dos assentamentos, ela precisa estar olhando para essa acolhida de um processo de cooperação. E não estou dizendo que para isso a gente precise desindividualizar os lotes. Eu acho que esse também é um aprendizado. A gente, ao longo da nossa história, construiu vários assentamentos de caráter coletivo, e alguns deles existem até hoje. São a terra também é cooperada. A gente pode pensar isso, que é um estágio avançado da cooperação, que é uma experiência super interessante, mas que demanda
outros esforços. Mas, no mínimo, a gente pensar, a partir das parcelas, um processo de cooperação na produção e na comercialização, isso também é um passo muito importante. Por isso que repensar um assentamento do futuro passa por a gente repensar essa lógica de quem vai organizar e escoar essa produção dentro do assentamento. Mas o horizonte estratégico do MST é um horizonte socialista, de transformação radical da sociedade brasileira. A gente acredita no socialismo, na nossa construção, a gente ruma para isso. Porque o socialismo, ele é uma vida boa para todo mundo e ele é a emancipação das pessoas. É as pessoas felizes, vivendo bem e sendo livres. Então, por que não acreditar nele? E um passo para isso é a gente acreditar na luta pela terra, porque a luta pela terra nos permite ser livres. Ela nos permite ter o direito do acesso à terra, ter o direito da gente definir o que a gente vai fazer dela, plantar nela, comer a partir daquilo que a gente plantar. Então, esse é um passo fundamental para a nossa emancipação e para a construção da nossa liberdade. Então, o MST acredita, segue acreditando, e tanto quanto a gente acredita que a gente um dia talvez não seja mais necessário para a sociedade brasileira, porque a gente acredita que avançando na reforma agrária não vai mais precisar ter sem terra, não vai mais precisar ter movimento de luta pela terra, por isso o MST não vai mais precisar existir. Então nisso a gente combina com os nossos inimigos. Eles querem o fim do MST tanto quanto a gente, mas claro que por motivos diferentes. Querido, uma pergunta. Se pensa muito a ditadura militar como esse período horroroso de repressão política, mas não se fala muito dos futuros que foram interrompidos naquele momento. O Brasil estava passando por uma ebulição política, com movimentos sociais muito fortes, e existia uma promessa de reformas, entre elas a reforma agrária do Jango naquele momento, as reformas de base. E a ditadura interrompeu isso, né? Minha pergunta é, como é que seria o Brasil se você acha que essa reforma agrária do Jango, apesar de algumas limitações que ela tinha, ela teria mudado o Brasil? Foi um futuro interrompido ali pela ditadura? Sem dúvida. Não só aqui, como em vários outros países da América Latina que passaram por processos de ditadura também. A gente vivia, ali na segunda metade do século passado, um momento de possibilidades se abrindo no mundo como um todo. Inclusive aqui no nosso continente, Cuba, Nicarágua, vinham de processos que vinham fomentando possibilidades no Chile. E aí, de repente, a gente se vê diante de um cenário onde isso começa a chegar. Claro que naquele momento, de uma forma diferente, pela velocidade de como se dava a comunicação, mas tinha áreas de transformação, não só na América Latina, mas no mundo como um todo. E isso precisava ser interrompido. Quando a gente olha para o que estava acontecendo no campo naquele momento, haviam, como sempre houve na história do Brasil, muitas lutas por reforma agrária, por democratização da terra. Havia o processo das ligas camponesas com muita intensidade acontecendo, que também era um processo de organização dos camponeses para lutar pela reforma agrária, e ele já vinha extrapolando, inclusive, a centralização em torno dos estados do Nordeste, vindo para outros estados brasileiros. Haviam outras lutas mais localizadas em torno da questão da luta pela terra. Então, a gente estava num momento onde, de fato, se encaixaria muito bem pensar em uma reforma, em várias reformas de base, entre elas a reforma agrária. E esse interrompimento que a ditadura traz, entre outros interrompimentos, ele trouxe esse bloqueio aí ao avanço de uma reforma agrária que vinha se apresentando mais uma vez na história do Brasil, como em outros momentos, como uma necessidade. Séries, queria te perguntar do papel das mulheres nesse processo, nos assentamentos, o protagonismo feminino, como é que ele foi construído, qual é a importância dele nesse processo de construção do MST? As mulheres sempre participaram do MST, desde o começo das primeiras ocupações, das atividades, e esse, inclusive, é um ponto que permitiu o desenvolvimento do MST e o fortalecimento das nossas comunidades, porque na medida em que a família vem para a ocupação de terra, na medida em que a família vem, a mulher, o filho, o marido, todo mundo vem para a ocupação de terra, aquilo consolida o processo de resistência, porque uma coisa é ter um membro da família ali, geralmente o pai, e a família não acampada, isso traz fragilidades para esse processo de resistência, de dizer, não, eu tenho certeza, a convicção que eu vou ficar por aqui, e quando você está com a tua família, isso muda muito. E essa vinda, desde o início das mulheres para dentro das ocupações, ela trouxe muitas questões para o movimento. É claro que uma primeira é essa, de enfrentar um universo machista e, não diferente disso, um campesinato
também machista. Então, uma lógica patriarcal e machista dentro do campesinato é muito forte. Mas quando as mulheres vêm para dentro das primeiras ocupações de terra, então, e as crianças, elas começam a trazer questões que vão ajudar, inclusive, a modelar o que vai ser a dinâmica de organização do MST. Então, na medida em que chegam crianças, precisam de escolas. Na medida em que chegam famílias inteiras, há questões de saúde que precisam ser tratadas e colocadas, a questão da segurança que precisa ser cuidada de um jeito diferente, a questão da produção de alimentos diretamente ligada ao tema das mulheres. Porque os homens, né, isso é passível de estudo, inclusive, né, de verificação em loco, assim. Os homens se dedicam à produção da renda e, via de regra, a renda externa da família ela vem de homens. E as mulheres elas se dedicam à produção da renda não monetária, que muitas vezes está ligada à produção de alimentos, à produção das medicinas, à produção do cuidado com os pequenos animais, com as famílias e com as pessoas. Então, esse papel que as mulheres vão cumprir dentro das famílias e das comunidades, ele sempre foi determinante aí para pautar o movimento sobre as nossas necessidades reais, especialmente as nossas necessidades coletivas, né, coletivizadoras aí, que são esse tema especialmente da saúde, da educação e da produção de alimentos. Então, quando o MST também consegue amadurecer esse debate em torno da reforma agrária popular, da centralidade da produção de alimentos, vinculado também ao cuidado com a natureza, ele ressignifica esse debate do papel das mulheres na reforma agrária, porque daí a gente vai entender que a gente está falando exatamente de o que as mulheres estão fazendo historicamente dentro das nossas comunidades de reforma agrária, que é cuidar do entorno, dos territórios, que é cuidar da produção de comida. Então, essa contribuição que as mulheres trazem, as companheiras trazem para esse debate do MST, ele é fundamental. Séries, a gente está chegando no final e agora eu queria te perguntar, primeiro, o que você acha dessa ideia de imaginar futuro, que é a proposta do nosso programa? E segundo, como é que você imagina esse Brasil soberano, com soberania alimentar, com dignidade, com terras e comida bem distribuídas, com alimentação saudável? Como é que seria a paisagem? Como seria a estrutura fundiária? Como é que você sonha esse Brasil do futuro? Eu gosto sempre de imaginar e sonhar olhando para aquilo que a gente já vem construindo, sabe? Eu me apego muito a essa ideia do sonho construível, sabe? Um pouco do pensamento do Lenin de dizer é preciso sonhar, mas com a condição de acreditar no sonho, porque se a gente traz o sonho para esse campo da utopia inalcançável, a gente nunca vai chegar nele. E a gente precisa dele, inclusive, para poder seguir caminhando. Então, quando eu penso, e eu gosto muito também dessa imagem da paisagem, assim, hoje em dia a gente anda menos pelo Brasil, e que é tão vasto e bonito, mas quando você vai para o interior do Brasil, eu sou de uma região também que tem muita agricultura familiar, nos estados assim, onde a gente caminha, quando você está andando e você está vendo aquele horizonte da monocultura, ou de qual seja ela, ou da mineração, ou de um cenário do que é a lógica hegemônica da monocultura no Brasil, e de repente você se depara com um cenário diferente, pode acreditar que aquilo ali é um assentamento de reforma agrária. Assim, eu consigo identificar muito bem, sabe? Você olha e de repente começa a ver casas, um agrupamento maior de casas, de construções, e tudo aquilo ali é um assentamento. Ou mesmo quando você efetivamente entra dentro de um território de reforma agrária, é impossível você não perceber que você entrou num lugar diferente, porque a forma de organizar aquele espaço, ela é diferente. E eu gosto de sonhar com isso, com aquilo que a gente vem construindo e com esse imaginário que a gente vai colocando no nosso viver, no nosso dia a dia. Acho que as pessoas, elas têm essa capacidade, e as mulheres também, cumprem também com esse papel de embelezar o espaço onde a gente vai vivendo. Então, o tema das flores, das árvores, da disposição das casas, da organização, é uma forma de materializar aquilo que a gente sonhou, que é esse sonho de construir um mundo mais bonito, um mundo melhor e um mundo possível aqui ainda nesse plano, assim. Então, eu sonho com uma vida longa para o MST, no sentido de que a gente tenha muito vigor para continuar
lutando e organizando aqueles e aquelas que precisam e que sonham com um pedaço de terra, mas ao mesmo tempo com um MST que tem essa maturidade de conseguir entender que tudo aquilo que a gente já conquistou é parte desse sonho que um dia teve tão longe de nós, mas que hoje faz parte da nossa realidade, da nossa vida real e que criou gerações dentro desses territórios aprendendo a acreditar nisso também, assim. Então, eu acho que o hoje é bonito, mas o amanhã pode ser mais bonito. Isso nos ajuda também a pensar que, apesar de a gente estar vivendo uma realidade tão difícil no nosso país, no mundo, né, um futuro cada vez mais desalentador, né, sem perspectiva, o direito de poder sonhar, de poder ser feliz, ele precisa ser defendido acima de tudo, assim, sabe? Então, eu penso que a nossa luta pela reforma agrária, ela passa muito por isso, por defender a vida, as pessoas e o direito da gente poder sonhar e ser feliz. Séries, terminando aqui nosso programa, queria te pedir para você indicar, para quem está nos escutando, como é que eles podem apoiar o MST, se aprofundar no conhecimento do movimento e também se você pudesse indicar materiais, livros, artigos, filmes, o que você achar interessante para as pessoas que nos escutaram se aprofundarem nesse tema para além da nossa conversa. O MST virou uma ideia na cabeça, né? Como a gente poderia dizer aí, associando a questão audiovisual, mas ele caminha aí por muitas cabeças, literalmente, né, no nosso pulé. Ele já se esparramou por todo o Brasil e isso deixa a gente bastante feliz, porque a gente entende que as pessoas têm entendido que ele também é um sopro de esperança, né? Então, ao usar o boné do MST, as pessoas dizem, eu gosto dessa ideia, e não necessariamente conhecem o MST a fundo, mas gostam da ideia que ele propaga, que é essa ideia da esperança. Então, a gente está hoje em muitos municípios brasileiros, na grande maioria dos municípios interior, por se tratar de um movimento de reforma agrária, um movimento camponês. Então, no interior, essa relação com a sociedade é muito intensa, a gente faz parte, a gente, né, tá dentro da sociedade brasileira e faz parte dela. Então, lá nos municípios pequenos, assim, no comércio, na cultura, nas manifestações religiosas, a gente faz parte. Então, as pessoas nos encontram lá e é um negócio muito mais naturalizado. Nas cidades de médio, grande porte, nas capitais, aí a gente vai aparecer com esse caráter ideológico muito forte, então as pessoas se identificam nessa ideia do que é o MST, usando o nosso boné, consumindo os nossos alimentos, fazendo propaganda da reforma agrária e da reforma agrária popular. Em muitos espaços, aí, em muitos municípios também, já a gente tem feiras, ou são feiras permanentes, né, ou feiras pontuais, mas feiras de caráter municipal, estadual e a nossa Feira Nacional da Reforma Agrária, que a gente realiza todo ano em São Paulo. Temos espaços de comercialização também dos nossos produtos, o Armazém do Campo, ela é uma expressão disso também, então lá no Rio tem, aqui em Brasília, São Paulo, nas grandes cidades a gente já consolidou uma rede de comércio, mas que não é só um comércio de produtos, é um espaço de troca de ideias, de produção cultural, de relações humanas, então que também acaba sendo, né, um momento de encontro, de poder conhecer melhor o MST e ir nas lutas. Então, acho que o que faz sentido para a nossa luta pela reforma agrária é também fomentar as lutas do povo brasileiro, porque melhorar as condições de vida do povo brasileiro é melhorar as condições de vida para quem está no campo também. Então, nos encontrar nas ruas, sem dúvida nenhuma, é uma boa pista, né? Onde tiver uma mobilização por direitos da classe trabalhadora, certamente vai estar lá a nossa bandeira, o nosso povo mobilizado e se organizando. E para quem quiser procurar saber mais do movimento e buscar outras fontes, eu acho que eu indico o nosso site, né, do MST, mst.org.br, porque a partir de lá a gente tem um bom conjunto de livros, filmes, músicas, notícias, que pode ser apropriado para quem quiser se aprofundar e conhecer melhor o que é o nosso movimento e como que a gente vem se desafiando aí a construir a reforma agrária no nosso país. Séries, muito obrigado pela sua presença, pela disponibilidade de conversar com a gente. Foi uma entrevista maravilhosa. Aprendi bastante hoje e espero que nossa audiência também tenha aprendido muito. E é isso, a gente vai ficando por aqui. Daqui a alguns dias tem mais episódio novo no ar e eu agradeço muito a escuta de todos. Fiquem ligados aí nos recados finais. A gente se vê no próximo episódio. Um grande abraço. Tchau.